existe esse negócio de pecado grave e pecado não grave? Existe pecadinho e pecadão? Todos os pecados não são iguais? Não. Eu vou explicar para você aqui, escute o que eu vou te explicar, preste bem atenção nisso. Tudo que existe aqui na Terra, tudo que existe aqui na Terra é uma réplica. Deus abençoe. O Gustavo está vindo da live do pastor Belísio. Um abraço ao pastor Belísio e a todos que estão, todos os pastores parceiros que estão aqui conosco, também participando dessa live. Tudo que existe na Terra é uma réplica, podemos dizer assim, um espelho daquilo que existe no mundo espiritual. Tudo que existe aqui é uma réplica do que existe no mundo invisível, no mundo espiritual. E dentre todas estas coisas que é uma réplica do mundo espiritual, do mundo invisível, está as leis que regem os povos, as leis que regem as nações. As leis que regem as nações são leis que nada mais, nada menos é um espelho da própria lei de Deus para o ser humano. Então, dentro das leis, por exemplo, das leis civis, das leis da sociedade, da lei criminal, de tudo que existe aqui, vamos falar do Brasil, existe alguns crimes que são cometidos, que esses crimes são tratados diferente de outros. Crime é crime, mas nem todo crime tem a mesma sentença. O crime, por exemplo, da pessoa, ela roubar, um exemplo, roubou uma agulha, foi lá no supermercado e roubou uma agulha. Foi lá no supermercado, por exemplo, e roubou um salgadinho. Essa pessoa está cometendo um crime e ela tem que pagar pelo seu crime. E ela vai pagar pelo seu crime. Porém, é diferente de alguém que explodiu um caixa rápido, um caixa eletrônico. É totalmente diferente. Você não pode condenar alguém que roubou um salgadinho o mesmo período de prisão e dentro do mesmo presídio que alguém que roubou um caixa eletrônico, que explodiu, que fez um sequestro, que trocou tiro com os vigilantes de um carro forte. Nós não podemos tratar alguém que comete um latrocínio, que matou para roubar, como alguém simplesmente que deu um empurrão em outra pessoa. Você empurrou uma pessoa, você está cometendo um crime, um pecado, você está ofendendo. Mas não é a mesma sentença que alguém que cometeu um latrocínio. Então, no Brasil, por exemplo, a pena máxima que existe é para latrocínio. Sabe, latrocínio, sequestro, são as penas máximas de 30 anos dentro da Constituição. E aí vai descendo, tráfico internacional, e vai descendo até chegar naquele crime que você simplesmente paga uma cesta básica, paga um trabalho comunitário ou algo semelhante. Assim também é perante os olhos de Deus. Perante a Bíblia Sagrada, existem graduações de pecados. Pecado é pecado, mas existem graduações. Mas o que essas graduações significam, pastor? Essas graduações significam que, se a pessoa não se arrepender do mesmo, lá na eternidade, a pessoa vai sofrer mais do que outros que cometeram pecados menores. Você consegue compreender? Por exemplo, neste dado momento, tem pessoas que estão no Hades, na perdição, que ali no próprio Hades, antes de ser sentenciada ao lago de fogo, essas pessoas já estão sendo atormentadas com grau de tormento. Por exemplo, tem uns que estão sendo atormentados menos, outros atormentados mais. Por quê? Depende do pecado que foi cometido aqui na face da terra. Então, existem graduações de sentença. Pecados são todos a mesma coisa, porém, a sentença é que é diferente. Assim como aqui na terra, crime é crime, porém, existem sentenças para o crime.